Boa noite, meu povo. Glória a Deus por estar aqui nessa sala novamente, falando com vocês aí de pertinho. Deus abençoe você, sua casa, sua família e aonde você estiver, seja onde for. Eu sei que o Senhor está aí e a mão dele te guiará. Nos escuta, nos assiste, leva com você essa palavra gostosa que está no forno, está pertinho de Deus aqui para nós falar contigo. Eu estou aqui com uma pessoa abençoada, como todas que vêm para cá. A gente só traz bênção aqui, tá? Então, como todos que têm vindo, a gente trouxe mais um. E esse pastor, ele veio de longe. Sauda eles aí, pastor. Graça e paz seja com todos. É uma honra, uma alegria, um prazer enorme estar aqui com a Bispa Aleluia. Luzia, com todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus, ele tem algo muito grandioso para a tua vida a ser impartido aqui através dessa conversa, né, tão edificante. Então, se você está acompanhando, fica aí e também, né, Bispa, compartilha lá com os amigos, Nossa. grupo da família, todo o pessoal aí, né, Hum, manda lá no Messenger, no direct, porque eu vale a creio pena. que há algo grande do Senhor nessa noite. Aleluia! Esse é o nosso pastor Carlinhos Kadosh, um amigo desta casa, tá? E ele veio junto com a sua esposa. Quer dar uma saudação aí? Boa noite, meus amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, com cada um que for assistir esse vídeo, compartilhar. Que Deus abençoe poderosamente. Eu me chamo Giovana, nós somos de lá da cidade de Arapoti. Temos um ministério lá em Venceslau Aleluia. e eu creio que esse encontro já foi marcado. Deus já tinha um Aleluia. propósito Amém. e vai ser benção. Amém. Fica ligado aí. Fica ligado aí, porque eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para o nosso pastor. Eu sei que vocês gostam das nossas perguntas. Eu sei que vocês gostam e aprendem muito, porque cada um traz uma história diferente e abençoada para a gente, tá? Eu tenho aprendido muito na sala com cada um que vem aqui. A gente aprende ouvindo eles. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, meu pastor, qual é a parte mais difícil de ser um pastor que ninguém imagina, né? Isso é uma coisa, assim, que todo mundo olha, todo mundo vê, mas não imagina, porque a gente pensamos nisso quando nós trazemos pastores, missionários, até músicos, né, e as pessoas vê todo dia andando pela rua ou todo dia, no banco, no mercado, na farmácia, ou às vezes vê na igreja mesmo, mas não sabe qual é a parte mais difícil, né. Responde para nós. Amém. Pergunta muito boa, né? Antes de estar respondendo a pergunta, quero trazer um abraço caloroso lá da nossa igreja em Arapoti. A bispa já ministrou lá, foi uma benção, precisamos Amém, remarcar, né? A verdade. bispa também precisa conhecer nosso povo ali na Venceslau. cidade de Venceslau. E deixamos aqui, né, um abraço tanto da cidade de Arapoti, como dos nossos irmãos ali em Ó, Venceslau. abraçado, hein. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, bispo, essa pergunta era muito pertinente, porque a gente que é pastor, muitas vezes a gente tem dificuldade em recorrer a alguém, né, em procurar alguém, né, e muitas vezes, o líder falha nisso, né, e porque as pessoas que nos olham muitas vezes veem a gente como um super-herói, né, como a gente não Sim, tivesse problemas, não tivesse crises emocionais, não passasse problema familiar ou qualquer outra coisa do tipo e do gênero. Eu mesmo, assim, na minha vida cotidiana, acho que a minha maior dificuldade, assim, é quando estou passando alguma crise, assim, em alguma área, ou da família, ou até mesmo ali na vida espiritual, ou alguma coisa nesse sentido, acho que a minha maior dificuldade, talvez, seja procurar alguém, se abrir, e a gente tem pessoas para isso, né, nós temos a apóstola, nós temos pastores amigos, né, só que a gente tem um pouco de resistência, né, e eu acho que a nossa maior dificuldade é essa, né, é ir para alguém. Eu acho que tem gente que tem mais facilidade com isso, mas no meu caso, né, na minha pessoa específica, seja essa a dificuldade. Muitas vezes falar: "Ó, tá acontecendo isso", a gente sempre quer se mostrar forte, invencível, né,
E tem hora que a gente está precisando também de um abraço, né, de uma palavra, né, de algo nesse sentido. E sabe, assim, eu falo até por mim mesmo, essa resistência, às vezes nem é por maldade, né? Uhum. Mas eu vou falar, pastor, é terrível isso. Isso Sim, não é fácil. Porque mesmo que você, igual você disse, você tem pessoas que você pode chegar junto, mas o que vem, o que eu quero falar sobre sentimento, sozinho, é uma batalha muito grande. é uma batalha, né, até situações mesmo, assim, recorrentes à igreja, porque a gente que cuida de pessoas, a gente acaba se envolvendo, se preocupando, acaba muitas vezes vivendo algumas situações, né, e essa dificuldade de repartir os cargos, eu louvo a Deus, né, pela vida da minha esposa, Amém. né, que na grande parte das coisas ela tá para cima e para baixo comigo. A gente hoje tem uma vida muito corrida, né. A gente tem ali a igreja de Venceslau, tem o pessoal de Venceslau ali para a gente cuidar. A gente também está envolvido ali em Arapoti com organização, questão de obreiros, ela faz parte de um conjunto, né? E eu louvo a Deus porque dividir esse cargo, essa correria, essa responsabilidade com ela fica um pouco mais leve para mim, né? Até para ela, muitas vezes, que é minha esposa, assim, tem algumas coisas que a gente tem um pouquinho de resistência de falar, porque a gente fica, puxa, eu posso desanimar ela, eu posso fazer com que ela fraqueje na fé, eu posso fazer com que ela ore para situações internas que acontecem no dia a dia mesmo, da própria igreja mesmo, Sim, e ter esse desânimo. E eu muitas vezes a gente não quer isso, tem essa resistência, mas, assim, o aconselhável mesmo é a gente ter essa transparência, né, para a gente poder sim, caminhar. Eu mesmo penso muitas vezes quando vou, né, louvo a Deus pela vida da apóstola, louvo a Deus pela vida dos pastores que caminham conosco, mas eu até mesmo quando vou conversar alguma coisa, eu penso muito antes de fazer isso, né, eu não sou aquela pessoa que procura assim, né, imediatamente, né, eu espero, vou deixando a coisa acontecer, né, não aconselho, né, irmãos, é, mas a gente acaba falhando nisso, a gente vai realmente. vai se resolver, eu vou dar conta, e às vezes a gente está sobrecarregado, está cansado, e a palavra do Senhor tem um texto que eu não esqueço, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, né, "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados", né, muitas vezes a gente está cansado e sobrecarregado, muitas vezes até por fardos que não são nossos, porque a obra de Sim, Deus tem as suas dificuldades, seus desafios, mas é muito prazeroso fazer a obra. Assim, eu tô há 18 anos nos caminhos do Senhor, passei muita coisa, né, passei assim, situações que eu pensava comigo: "Dessa eu não vou conseguir me levantar mais", né, de chegar a cair e imaginar: "Para mim não tem mais jeito, aqui estou eu", né. sim, Então eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor, né, e se alguém, né, que está assistindo a gente passa por isso, tá sob nem que você não seja pastor, sim, de repente, né, você é apenas, alguém que senta lá no banco da igreja, mas que tem um sim. grande propósito de Deus, porque todos Tem nós um temos um chamado? grande chamado do Senhor, que é servi-lo, que é adorá-lo, né, e talvez você está sobrecarregado, está cansado, procura aí o teu pastor, o teu líder, procura alguém de confiança para orar juntos, expor situações, conversar, né. Pode ter certeza, tem gente que só de conversar com a gente, né, às vezes a gente nem ora, a gente só de ter uma conversa, né, com uma pessoa, a pessoa já sai aliviada, a pessoa fala: "Nossa, eu saí leve dessa conversa", né. Sim, Eu saí verdade. Isso é o fato. que eu precisava era expor, colocar para fora aquilo que estava dentro de mim, né. Minha esposa mesmo trabalha numa empresa, né, onde tem bastante gente, maioria é mulher lá, né, e quantas pessoas, muitas vezes, quantas situações, não quero expor aqui, mas quantas situações de pessoas que só precisam de conversar, de uma É, palavra, né, colocar sim, para fora aquilo ali, isso já faz bem, e regado à oração, muito melhor ainda, né. sim, verdade. Você já teve alguma crise? Quantos anos faz que você é pastor? Então, eu não lembro exatamente, para a senhora ter uma ideia, mas eu sei que quem me Glória a ungiu, Deus. né, o que me ungiu foi a própria apóstola, e é interessante que o nosso ministério ainda não estava, filiado à Comunhão Plena, nós tínhamos um outro nome, né, era um ministério independente, a gente acabou fazendo essa aliança no meio da caminhada, mas antes de ter essa aliança, né, quando foi ter a minha unção, acho que faz uns 10 anos que já faz isso aí, faz Uma uns em boa torno de uns 10 caminhada. anos, né, 8, 9, 10 anos mais ou menos.
E quando foi ter a unção, os nossos pastores convidou o apóstolo para fazer essa unção, né. A gente já tinha uma amizade, não éramos comunhão plena, nós éramos Ministério Aliança Geração Kadosh, naquela época, né. Hum. É daí que vem o meu codinome, que não é o meu sobrenome, né. Meu sobrenome tem gente que acha que o meu sobrenome é Kadosh, não é. Falei: "Que Eu chique". fui, eh, eu queria adotar, eu já adotei, tomei para mim. Eu fui líder de uma rede de jovens há muitos anos, né, e por alguns anos consecutivos eu liderei uma rede de jovens há algum tempo atrás, no início quando eu cheguei no ministério, e era a rede de jovens Kadosh. Então a gente adotava, né, naquela época acho que era o Orkut ainda, MSN, essas coisas assim, do nosso Aham. tempo. Né, então, cada membro ali do grupo de jovens adotava o Kadosh. Então, Carlinhos Kadosh, se tinha ali um Jefferson, era Jefferson Kadosh, se tivesse uma Carolina, era Carolina Kadosh, e o meu acabou pegando, né. Então tem gente até hoje que acha que o meu sobrenome é Kadosh, quando vê lá que é Luiz Carlos Buque da Nove, a pessoa: "Não, mas quem que é esse aí? Não conheço", né. E voltando para finalizar o assunto, então, quando foi ter essa unção, né, que eu saí da rede de jovens para a unção do pastorado, a apóstola foi convidada para fazer essa unção juntamente com os pastores, Aí, então ela esteve presente. Nós não sabíamos que futuramente a gente se tornaria um mesmo ministério, olha né, só. e olha só como é que as coisas são, né. Já era Deus, assim, trazendo aquela aliança, trazendo, a gente já passou muita coisa, sabe. Mas a gente permanece firme ali com o Arapoti, não faço ideia de quantos anos, mas acho que já passa uns 10 também. Lá em Venceslau nós estamos indo para o 5º ano, né, ano que vem a gente faz 5 anos que estamos lá, lutandinho lá, pregando a palavra do Senhor, cuidando das pessoas que Deus tem nos dado, Aleluia. né, e é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar envolvido com as pessoas, eu gosto da comunhão, eu gosto onde tem a palavra do Senhor, né, onde tem edificação. Num momento como esse, uma conversa gostosa, onde o Espírito Santo está presente, Sim, né, trazendo direcionamento, trazendo para nós ali alinhamento da nossa própria vida, né. Eu falei aqui sobre chamado, e quando eu entendi o verdadeiro chamado, né, assim, espiritualmente começou fazer um pouquinho mais de sentido a minha vida, porque nós entendemos o chamado, né, quando a gente fala em chamado na igreja, a pessoa: "Ah, chamado é cantar, chamado é pregar o evangelho, chamado é fazer isso ou fazer aquilo". Na verdade, o chamado de Deus, bispa, é nós estarmos na presença de Deus, é a primeira coisa. Não é o que fazemos para Deus, né, não, mas é a partir daquilo que somos em Deus. A gente pegar mesmo a Bíblia Sagrada, a primeira vez que aparece ali a palavra chamado, se encontra lá em Gênesis, quando Adão, ele vai se esconder de Deus. Adão tinha pecado junto com a esposa, né, se esconde de Deus, e Deus, então a Bíblia diz, acho que Gênesis 3:8, se eu não me engano, Deus ele clama, Deus ele chama: "Adão, onde você está?", ou seja, volte para a minha presença. "Por que que você saiu da minha presença?", "Volte para a minha presença". Então, desde o pecado original até os dias de hoje, Deus está chamando as pessoas, Deus está chamando todos nós para estarmos na sua presença. É por isso que muitas vezes nos cultos perfeito, evangelísticos, né, nós fazemos aquele apelo: "Tem alguém aí que quer receber Jesus no seu coração?". É um chamado, é Deus chamando de volta, né. perfeito. E você tem que entender o chamado, né. Sim. Não é alguém só pôr a mão na sua cabeça ou chegar e falar para você: ah, você tem um chamado disso. Ah, nossa, você, hein? Nossa, você tem um chamado". Não, ele falou perfeitamente a palavra, você precisa entender o chamado. Glória A a gente Deus. tem que entender isso. E a gente vê que você é prático, você já é mais forte, com mais experiência, já por tempo, entendeu? Não é novo na Uhum. caminhada, já tem muita coisa, Já apanhei muito. muitas Já coisas boas para falar, e porque a gente só prega onde é pregado, né, uhum. não tem como. Então, você já teve crise nesse chamado? Como você superou essa crise? Eu já tive, assim, durante toda a minha caminhada, eu tive, assim, vários momentos, alguns momentos, assim, que nem eu disse aqui no início, né, que eu achei que eu não ia conseguir me levantar mais.
de tal ponto de eu chegar num nível que eu falei: "Dessa vez eu não tenho mais força, não vou conseguir voltar", né. Eu tive, assim, no início, principalmente no início do meu ministério, quando eu iniciei, ali eu tive situações, né, dentro da própria igreja, assim, situações com pessoas, assim, que eu falei: "Não quero mais, eu vou sair", de se frustrar, sabe. A gente acaba, Sim, quando é muito novo ali na fé, a gente acaba criando muita expectativa em cima das pessoas, né. E eu sempre digo que as pessoas de algum nunca vão suprir as nossas expectativas e nem nós vamos conseguir suprir todas as expectativas que alguém tem em nós, né, se nosso foco não estiver ali no Senhor. Só que no início é assim, então em alguns momentos eu se frustrei, falei: "Não, vou sair da igreja, não quero saber mais". Teve um momento que eu fiquei chateado, tão chateado, assim, por algumas situações que eu falei: "Não quero saber mais de evangelho, de pastor, não quero saber de nada, eu vou desviar". Eu falei comigo: "Vou desviar". E sabe, bispa, coloquei isso na cabeça e fui tentar desviar, né, meu mas, até Deus. eu ouvi uma mensagem uma vez, um pequeno reels, né, que o cara fala assim: "Não, você não presta nem para desviar", né, e é uma realidade, sabe. Eu Não tinha faz colocado isso não. não faz isso, não vale a pena. E eu tinha colocado no meu coração: "Vou desviar, não quero mais", e eu tinha achado que Deus tinha se esquecido de Oh, mim, Jesus porque Deus. tinha acontecido uma situação na minha vida, assim, pessoal, eu não vou estar expondo aqui, mas, na época relacionada à área sentimental, e eu fiquei tão frustrado e principalmente frustrado com Deus. Falei: "Deus, eu estou na tua obra, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, o senhor permite uma coisa dessa acontecer comigo? O senhor não existe. Eu não vou mais servir a Deus, eu vou desviar". E eu lembro que eu estava trabalhando na cidade de Curiúva, e um dia a gente estava indo jantar no restaurante, a gente chegava do trabalho, tomava banho e ia jantar, e eu indo jantar, saindo do restaurante depois da janta, eu ouvi um louvor lá na rua, na cidade de Curiúva, cantava bem assim: "O Deus do impossível não se esqueceu de mim", cantava bem assim esse louvor, né, eu creio que os irmãos conhecem. Sim. E eu fui de uma forma tomado por esse louvor, assim, meu coração se quebrantou que daqui a pouco eu me vi procurando da onde vinha aquele louvor. E aí eu fui ver que era numa igreja, que é Brasil para Cristo, né, lá na época, e eu vi que estava tendo um ensaio, cheguei lá, e daí os irmãos foram lá na porta, me cumprimentaram, falaram: "Ah, hoje não tem culto, hein, mas volta amanhã". No outro dia eu voltei, e voltando para o culto, voltei para Jesus lá mesmo, né. Puxa vida. Foi lá mesmo, não durou um mês, não Aleluia. durou um mês. Então eu não sei, é igual Pedro quando diz: "Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna", né. Para mim acho que não existe um outro caminho, assim, a gente vive, essa dinâmica da igreja, essa dinâmica de estar com as pessoas, de estar sempre ou visitando alguém, ou orando por alguém, ou ministrando uma palavra. Aleluia. Então a minha vida acho que não faria sentido sem isso, né. E toda vez que eu passei essas crises, o que me ajudou a superar, né, foram ter pessoas de Deus próximos a mim, mesmo quando eu queria distância delas, e novamente calibrar a minha visão em Jesus, novamente. Né, hoje eu posso dizer para a senhora que eu teria todos os motivos para não, ter chegado aonde eu cheguei, nem na metade, né. A gente, pode olhar ali humanamente falando: "Nossa, mas, ainda é tão pouco, né, puxa, o ministério podia estar explodindo lá em Venceslau, muitas almas sendo ganha, né, a igreja explodindo financeiramente", mas eu olho hoje para a caminhada, para tudo que a gente caminhou e para tudo que a gente tem caminhado, eu com a minha esposa nesses 4 anos, né, ali a obra ainda foi iniciada antes dela ainda, mas ela foi o suporte que Deus me deu, Eu lembro né, desse. porque eu ia e na época quando eu comecei a ir para lá, eu ia de uma moto, sabia? Tinha um irmão que me levava na garupa, era chuva, sol, eu ia de moto e voltava, depois Deus me deu um carro, depois a gente teve que, né, trocar novamente, porque não deu muito certo, né, mas até agora Deus tem nos honrado, assim, né, a gente tem sonhos, tem propósitos, tem projetos como casal, como família, mas eu tenho certeza que Deus está no controle, e eu sinto que a qualquer momento vai, né, desencarrilhar algo sobre a nossa vida como casal, como família. Eu quero falar para você que, o chamado, eu estava aqui meditando enquanto você falava, pensando assim, o pastor, ele eu estava meditando sobre algo assim, ser pastor de ovelhas
é diferente de ser pastor do espiritual. Você entende? Eu, Sim, eu digo assim, quando você pega um povo que é normal, tudo é bom, tudo é legal, perfeito, né? Tudo é, perfeito. isso é fácil você pastorear. Agora, quando você pega um povo que precisa tratar da alma daquele povo, precisa tratar do coração daquele povo, é mais difícil, né? Sim, exatamente. E é a nossa realidade hoje, porque a gente, né, ali atende pessoas assim em situações, né, familiar com uma estrutura ali abalada, né, Sim, complicada. Mas é que nem eu sempre falo, se a gente não acreditar, que nem eu falo para a igreja mesmo, eu falei, vocês estão preparados para quando entrar aqui uma, né, com perdão da palavra, acho que não tem problema falar aqui, mas uma prostituta, um drogado, um viciado, vocês estão preparados para receber, para acolher, ao invés de a gente apontar o dedo, porque a gente é bom nisso, né? Em apontar o dedo, né? Ah, mas o fulano isso, o fulano aquilo, a gente não acredita que Deus pode transformar, né? Então, como que a gente vai receber essas pessoas na igreja, né? Como que a igreja, né? Eu entendo que na igreja, como tem muitas pessoas, tem alguns ainda que não entenderam o propósito, sim, mas principalmente aqueles que estão na linha de frente, como obreiros, precisam ter essa estrutura precisa. para acolher, para a Que, gente acreditar que Deus pode tirar alguém da sarjeta, alguém da depressão, assim como eu passei por uma depressão, eu não, assim, não era para mim estar vivo, sabe? Eu passei por uma depressão muito profunda antes de me converter, né? Eu era para ser dependente de remédio, bispo. meu Eu passei Deus, por psiquiatra, psicólogo, né? E nada resolvia a minha situação. Eu era para ser dependente de remédio para dormir, de remédio para ansiedade. Hoje eu não tomo um remédio, né? Dificilmente a gente toma um remedinho ali, às vezes para uma dor de cabeça, uma dor nas costas, coisa natural do trabalho ali. sim. Mas eu era para ser dependente. Eu tentei tirar a minha vida algumas vezes, né? Quando eu passei por essa depressão profunda. E Sendo pastor? não, antes, Antes. antes, né? Antes, quando eu estava iniciando, começando, um pouquinho antes ainda de eu Que até estava seria, começando a conhecer a palavra, que né? até seria Só que sendo pastor, eu tive que lutar contra isso, porque isso, né? A gente vence o gigante, mas ele sempre bate na porta lá, né? A história do leão morto lá, de Sansão, né? é, Sansão, ele matou o leão, mas depois voltou lá pegar mel do leão. Sempre, quando eu me frustrava, vinha a vontade, vinha comer aquela o mel. situação, eu sou sozinho, ninguém me ama, é melhor que eu não existisse. Vinha, eu sempre lutava contra essa situação. Hoje, eu posso falar para a senhora que não há nem resquício Amém. disso mais, Aleluia. né? Então, assim, é, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, né, e cremos de fato, a gente vai passar por luta, vai, a gente vai passar por situações, vai, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Nós precisamos crer. Eu sou de uma pessoa assim. Eu sempre digo lá na igreja, né, a gente precisa ter uma convicção. A partir do momento que eu recebi o Senhor Jesus no meu coração, né, e a gente disse que lá na oração, né, que a gente está entregando a nossa vida, ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, então não é mais as minhas vontades, Sim. né? Então, às vezes a gente está com uma situação, a carne não está com vontade nem de ir no culto naquele dia, né? Mas eu vou fazer a vontade da carne? Não, eu sempre estou lá independente, sei eu que vou pregar, dependente, sei eu que vou estar na porta, sei eu que vou estar dirigindo, se eu vou estar simplesmente lá para receber e interceder pelo culto, né? Mas é comum hoje as pessoas dizerem, não vim no culto, não estava com vontade, não senti de ir, né? Ai, como dói A isso. gente não vive por sentimento, né? Nós não podemos ser almáticos, né? A nossa vida é do Senhor. Então, qual que é a vontade do Senhor para nós? E muitas vezes a vontade do Senhor para nós não é a mesma vontade da nossa carne, né? Sim, Às vezes tem, né? Hoje mesmo tá um friozinho, tá bom hoje para ficar assim na cama, vendo, né? Série, filme, comendo uma né? pipoca. Mas assim, né? Eu creio que era a vontade de Deus que nós Amém. estivéssemos aqui nessa comunhão, né, em nome do Senhor Jesus, falando com as pessoas. E, assim, para a gente finalizar esse tema que a senhora puxou aí, eu sempre digo assim: uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim: Ó, eu vou sair da igreja, porque isso e aquilo outro, eu vou procurar uma igreja, né, entre aspas, perfeita. Aí eu falei para essa pessoa assim: falei, se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque ela vai deixar de ser perfeita, porque nós não somos perfeitos e você também não é.
perfeito. Então não existe a Exatamente. ideia de igreja perfeita, que não vai ter situações internas, que não vai ter problema, que a gente não vai ter que lidar lá, às vezes, com uma situação familiar, com uma situação dentro do próprio ministério ali. Então a gente é rodeado por Verdade. essas coisas, né? E se a gente não focar o Senhor, nenhuma igreja vai estar boa para nós. Não vai. Não vai estar. Eu A gente tem amizade com muitos pastores, a gente conhece muitas igrejas. Assim, a gente sabe que, né, todas têm situações nesse sentido. É isso que prepara a gente ali ministerialmente. É essa a nossa condição, né, de estar justamente orientando, cuidando dessas pessoas ali. E esse é o desafio do pastor, né? A gente, desafio. às vezes alguém liga ou manda mensagem: "O pastor queria conversar", pode s às vezes dependendo da pessoa a gente até pensa: "Aí vem bomba", né. Mas é assim, né. E a gente precisa crer que Deus está trabalhando, mesmo quando a pessoa pisa na bola. Quantas pessoas às vezes não pisam na bola com a gente, Sim, né. A gente sim. cuida, que a gente acolhe, de repente entra pela porta e sai pela janela. "Ah, mas foi ingrato". Eu não vou deixar de fazer aquilo que é certo, porque alguém foi ingrato comigo, porque alguém me frustrou, eu vou continuar sendo quem eu sou. Porque a gente não faz simplesmente só por causa das pessoas, é por causa delas e principalmente por causa do Espírito Santo que está em nós, Sim. né. Então é isso. Quando você estava falando sobre a igreja estar preparada para receber algumas pessoas, né, eu lembrei de uma frase que diz assim, nós só conseguimos apontar o erro dos outros o pecado dos outros quando o nosso pecado está encoberto. Exatamente. Aí a gente consegue apontar. E eu achei muito legal você falar isso. Nós temos que preparar a igreja para receber todos os tipos de pessoa, né. Sim, senão, o que que acontece, muitas vezes, assim, as pessoas elas eu não estou aqui generalizando, mas às vezes dá aquela sensação de que tem algumas pessoas que não são bem-vindas na igreja, assim, para algumas pessoas, né, Sim, e é e muito não e triste. não pode ser dessa forma, né, a Não, gente que já foi em igreja, assim, quando a gente chega numa igreja é bem recebido, né, tem alguém na porta: "Ó, seja bem-vindo, senta sim, aqui", te tratam bem, você tem a vontade de voltar, né. Agora se você sim, vai, não é bem recebido, alguém tem hora de canto ali para quem tá chegando naquele momento, é muito difícil. Que nem eu falo, quem já tem estrutura, não tá importando se o irmão tá sim, cumprimentando ou verdade. não, né, se o irmão tá te acusando ou não, mas quem não tem estrutura, que ainda precisa de um cuidado para chegar à maturidade, né, a gente precisa ter um cuidado mais especial. E tudo está baseado no amor ao Sim, próximo, né. Jesus, ele deixou isso muito claro, amar o teu próximo. São 2 mandamentos. E acho que ele exatamente. já E sabia, o né. e o evangelho se resume nisso, servir Sim, as pessoas, né. Será que a gente consegue servir, né, e não é só servir quem a gente gosta, porque servir quem a gente gosta é um prazer, fácil. é muito fácil. Mas e servir quem te acusou? E servir quem falou de você, quem espalhou fofoca, situações da tua vida, né? É porque a gente tem ainda aquele coração meio, voltado pra vingança, né, meio voltado, assim, aquele coração vingativo, né: "Não, essa pessoa eu não vou servir, essa pessoa não merece", É, né? E quando nós servimos alguém, que nem eu sempre falo lá na igreja, isso eu falo sempre. Eu falo, se está acontecendo alguma situação: "Ah, pastor, falaram de mim", não vá para a rede social postar indireta, sim, né, para os sim, status, não vá se defender, deixa Deus ser Deus na tua vida, que Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, e aquela pessoa muitas vezes que não odeia você, assim, entre aspas, ela mesmo vai chegar e dizer: "Eu vejo Deus na tua vida, ora por vai. mim", né. É Verdade. essa forma, porque quando a gente faz aquele combate ali, né, uma pessoa te apontou de lá, você dá uma indireta daqui, né, É, a gente vira aquela não traz bagunça. aquela conciliação, né, e Uhum. precisa haver essa conciliação. E nós, como crentes, a Bíblia diz que nós temos esse ministério da reconciliação, né, e a Bíblia diz: naquilo que depender de nós, nós temos que buscar ter a paz com todos". Então o evangelho é em prol de pessoas, né, quando a gente tira o foco de servir as pessoas, a gente perde o foco do evangelho, porque Jesus morreu em prol de pessoas, né, não é em prol de uma grande igreja, da construção de tijolo, que é importante para nós termos ali a reunião, né, a Bíblia diz em Hebreus 10:26 que nós não devemos deixar de congregar como é do costume de alguns, né, Sim, mas
o foco é as pessoas. Até eu fico, né, até eu falo mesmo de altar. Muitas vezes a pessoa vem ali: "Não, mas eu louvei aqui esse louvor, mas é para Deus", né. Não é só para Deus, é para Deus em primeiro lugar, mas é para as pessoas, porque na igreja é para edificar as Em pessoas. comunhão. Eu prego lá na igreja, não é para Deus, é para edificar as pessoas, né. Lógico que a gente busca de Deus a direção, mas: "Ah, eu vou pregar aqui qualquer palavra que é para Deus", Não, né. Cantar aqui qualquer louvor que é para Deus, não vou nem me preparar. Não, é para edificação das pessoas. sim. A senhora bem conhece a palavra do Senhor, dos dons que nós temos ali do Espírito Santo na palavra de Deus, que não é só aqueles escritos em Coríntios, mas tem lá em Romanos, né? Pela Bíblia toda ali a gente consegue extrair dons, em Efésios tem, e praticamente todos os dons, com exceção daquele que nós oramos em língua para edificação pessoal, todos os dons é voltado para as pessoas, para Para as edificação de pessoas. pessoas, Para as né? pessoas. Olha só como é importante nós pensarmos em servirmos as pessoas em amor. Que nem eu sempre falo, a gente tem que ter o discernimento, né? A gente não vai ter a afinidade com todos, a intimidade com todos. Vai ter pessoa que você vai. Eu falo lá na igreja, tem pessoa que você chega assim, só cumprimenta, Pai Senhor, irmã, tudo bem? Glória a Deus, Pai Senhor, irmão, tudo bem? Você não precisa chamar para a sua intimidade, Sim, porque pode dar alguma situação, né? sim. E Deus ele nos dá esse discernimento, mas nós temos que servir as pessoas, amá-las, né, e sermos, em nome de Jesus, reflexo do Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: eu vejo Deus na vida da Bispa Luzia, na vida do pastor Carlinhos, na vida da pastora Giovana. Amém. E você aí na sua casa, não fique fora, não deixa de ir na igreja, na casa do Senhor, porque a Bíblia diz nitidamente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E só o seu jeito, quando alguém disser, vamos à igreja hoje, você dizer, vamos, vamos, você está alegre, você está alegrando o Espírito Santo. Mas quando você, né, eu vou lá, vou encontrar fulano, eu vou lá, vou ver aquela pessoa. Não pense nisso. Pensa que Jesus vai estar lá e que esse convite dado a você é um convite de Cristo. Vai, porque o Senhor se alegra quando nós nos reunimos em um corpo. E é necessário a gente estar reunido em um corpo. Porque o corpo de Cristo, ele é eu, você, o outro irmão, o pastor, a pastora, o Nicolas e toda aquela galera lá. Então, eu quero dizer só uma coisa. Quando a gente está com dor de garganta, com o nariz escorrendo, uma gripe terrível, aquela infecção muito grande, a gente precisa tomar uma Bezetacil. E aonde a gente vai tomar a Bezetacil? Justamente na parte que não está doendo. Então, não deixa de fazer parte do corpo, porque aonde a parte que nós temos que toma a Bezetacil, ela fica doendo, para que a garganta possa ficar sarada, para que o pulmão, para que a gripe ela venha sarar. Então é sempre uma parte do corpo que não está doente, que precisa tomar aquelas picadas para que você sara. Por isso eu digo para você, não fica de fora da casa do Pai. Há sempre alguém. Você vai estar ali, ó, sempre com alguém que está levando as suas dores. Que está levando as suas dores. Vai para a igreja. Esse fim de semana, quero saber que você foi para a igreja. Né, pastor? Com certeza. Que nem eu sempre falo para os irmãos, né? Acontece situações na igreja, muitos irmãos chegam a reclamar para a gente, né? Ah, mas o fulano, o cicrano, isso e aquilo outro. Eu sempre falo, a igreja ainda é o lugar mais parecido com os Amém. céus na terra, né? Amém. E É verdade. interessante que no domingo foi Santa Ceia nossa ali na cidade de Arapoti, eu ministrei uma palavra muito conhecida, né? Eu quero dar um spoiler apenas de um pedacinho dela aqui, né? Eu vou usar aí 2 minutinhos, né, se a bispa me permite. Em Isaías capítulo 6 nós temos uma passagem muito conhecida, né? Onde Isaías ele tem uma experiência ali que vai mudar o ministério dele, né?
é onde ele tem a experiência do chamamento e da santificação de Isaías para o ministério, né? Ao contrário, por exemplo, de nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias, que eles já iniciam os capítulos falando sobre o seu chamamento, né, Sim. que nem Jeremias mesmo, ele já vai falar né, onde diz lá: "Desde o ventre eu fui chamado e fui escolhido, profeta para as nações e tudo mais". Só que Isaías, ele vai falar do seu chamamento só no capítulo 6, né, no capítulo um, É. 2, 3, 4, 5 ele só profetiza. E quando ele tem essa experiência que ele vai ser santificado pelo Senhor, ele tem uma visão, né, ele vê o trono de Deus e ele vê serafins ali, né, Sim. cantando, adorando a Deus, dizendo: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória". E interessante que eu usei, o entendimento de como deve ser o culto para o Senhor, baseado no culto dos serafins, porque o que está ocorrendo ali, bispo, é um culto, Sim. né? É um culto de adoração a Deus, né? E ali nós aprendemos algumas lições no culto a Deus com os serafins. Eu quero destacar aqui, né, pelo menos duas delas. A gente falou 10 ali no culto, né? Não vou falar 10 que senão a gente passa da meia-noite, né? Ou não sei, que nem a bispa disse hoje no podcast, né? Não sei se vai ser de dia, se vai ser de noite, se vai ser à tarde que você vai estar ouvindo, vai estar assistindo, né? Mas o efeito vai ser o mesmo, né? Em nome de Jesus, a Sim. palavra é viva. Sim. E ali no culto com os serafins, uma coisa que a gente destaca é que os serafins tinham 6 asas, né? A palavra do Senhor vai dizer que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. A gente entende profeticamente pela Bíblia que cobrir o rosto e cobrir os pés remete à adoração. Adoração. E eles voar com 2 asas ali remete ao serviço, né? Ao estar ali servindo, Aleluia. ajudando e tudo mais. E quando eles abrem mão dessas 4 asas e vão apenas com 2, a gente vê que a prioridade no culto é o que? A adoração ao Senhor. Não é um serviço, não é o que eu faço para Deus, Não. né? A gente vive um tempo hoje de que as pessoas querem saber o que você faz na igreja, né? Qual o teu cargo, né? O que você faz lá, né? Então a gente vive um tempo do fazer, né? Mas a prioridade no culto é adorar, né? Não é o que nós fazemos. Muitas vezes a gente Aleluia. acaba caindo no mecânico, né? A gente acaba só fazendo, fazendo, Sim. fazendo, fazendo, não está adorando, não está recebendo. Então, no teu culto a Deus, não é só na igreja. Nosso culto acaba quando a porta da igreja é abaixada, né? Fechou ali, começa o nosso culto, né? É. Porque a gente vai ter ali o nosso trabalho, nossa casa, nossa família para continuar pregando o evangelho. E se possível for, como diz um grande pregador, use palavras, né, bispo? Verdade. E outra coisa que eu destaco, a segunda aí a gente já finaliza, é que eles cobrem, então, né, tendo 6 asas, com 2 cobrem os rostos e com 2 cobrem os pés. Isso significa que eles estão cobertos da cabeça aos pés. E, pastor, o senhor vai falar o que sobre roupa, sobre os usos e costumes? Não, eu estou dizendo que no culto a Deus quem tem que aparecer é Jesus, né? Aleluia. É o Senhor Deus, é Glória Ele a que tem que Deus. aparecer, Ah, independente de muitas vezes a gente estar na plataforma e aparecer, né? Deus destacar a gente por causa que nós estamos glorificando o nome dEle, quem tem que aparecer é Ele. Então, quando nós muito. fazemos isso e o Senhor ele cresce e a gente diminui, pode ter certeza que o propósito de Deus ele é cumprido. Eu falei aqui de chamado, o nosso maior chamado não é fazer alguma coisa para Deus, é estar na presença de Deus. Adão, aonde você está? Ah, Senhor, eu pequei e agora eu me escondi. Não, Adão, volta para a minha presença. Por que você saiu da minha presença? O teu lugar é na minha presença. Então Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, por que você saiu da presença do Senhor? Deus está te É. chamando de volta. Deus não está aqui para acusar e dizer, nossa, você É. fez isso ou fez aquilo. Deus quer enxugar tuas lágrimas. Deus quer curar as tuas feridas. E Deus quer restaurar o propósito dele na sua vida. Pastor, mas o que eu vou fazer para Deus? Aquilo que você faz para Deus é vocação, bispo. Não é chamado. Chamado é servir a Deus, é estar na presença. E a partir da presença, aquilo que você vai fazer é a vocação que Deus te deu. Aí eu canto tão bem, louvo tão bem a Deus, vocação. Aí eu prego tão bem, tem uma retórica tão linda, vocação.
né. Então, a tua vocação vai ser desenvolvida a partir do teu chamado, né, Sim. estando na presença de Deus. E às vezes a gente acaba invertendo, né, a gente quer fazer primeiro e depois vamos ver, né. A gente acaba caindo mecanicamente nesse sistema aí religioso e deixando de ter experiências reais e vivas com o Senhor, né. E a gente não pode, a gente tem que ter aquele amor que a gente tinha no começo. Sim. Lógico que a gente vai amadurecendo, né, certas coisas a gente não faz mais da mesma forma, não entende mais da mesma forma, mas o primeiro amor, aquele amor não pode morrer. Ontem na oração, eu dizia aquele texto de Jeremias 29:11: "Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscares de todo o vosso coração". Então, se não tiver uma inteireza de coração na nossa busca, a gente acaba sendo vazia a nossa busca, porque a gente acaba não tendo experiência e não sentindo a presença de Deus, e a vida espiritual fica oca, né, fica sem sentido ali. Perdida, Uhum. desvairada, assim. E a gente fica naquela tendência, né, mas eu tenho que manter essa postura por causa do fulano, por causa do cicrano, e a gente já perdeu a experiência ali, né, já perdeu aquela vida, aquele zoe de Deus. E a gente não sabe viver em outro lugar, né. Já dizia uma canção, né. Não sabe viver. Eu falo, eu não sei viver em outro lugar a não ser na presença do Senhor. Amém. Nada importa, pastor, nada importa. Sem a presença de Deus, não tem como andar, não tem como. E hoje eu faço um apelo para você. Ouça tudo que foi falado aqui, assiste de novo e pense, pense. Sábado vai chegar ou amanhã vai chegar, eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu vou dar o meu melhor ao Senhor. Aquilo que você tem de vocação, vai lá e presta um culto de raciocínio. E o que é um culto de raciocínio? Eu entendo que eu tenho que dar um culto ao Senhor. E isso faz falta. E isso Deus procura na gente, o nosso querer, dar um culto para Ele. Ah, mas eu sou virada na casqueira. Vai lá e dá o seu culto para Ele. Se tudo que você faz é ruim, você acha que é ruim, entrega para Ele. Se tudo que você faz é bom, você acha que é bom, entrega para Ele. Deixa que Ele decide o que é e o que não é. E é muito bom o que Deus faz, perfeito e agradável. Amém? Glória a Deus, isso mesmo, exatamente. E eu quero deixar uma mensagem então, eu creio que não sei se a bispa já está finalizando, mas Sim. quero deixar a mensagem final, né, em nome do Senhor Jesus. Amém. E gostaria de fazer uma breve oração também com o pessoal que está em Sim. casa, né. Eu sei que já passou aqui pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, acho que até a missionária Camila, acho que eu vi Já. um podcast, Camilinha. né, a pastora Solange, então o pastor José Maciel, que a gente tem uma amizade muito grande, ele está com um trabalho muito bonito lá em Arapuxi, um evangelismo lá no aeroporto, né, um grande homem de Deus também. E a gente fica muito grato ao Senhor por essa oportunidade de falar com pessoas que estão em Amém. casa, né, de repente você não conhecia a gente aí, e que nem eu falo, né, tudo que de bom que você vê em mim é Jesus, e tudo que você vê de Aleluia. ruim em mim é eu mesmo. É Deus carne. é carne. Mas amém, a gente tá aí preparando o coração para viver na eternidade em nome de Amém. Jesus, né. Amém. E eu quero falar com você que está em casa nesse momento, em nome de Jesus. Sei que a mensagem toda é voltada para quem está em casa, para quem está assistindo, para quem de repente: pastor, eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra de Deus". Glória a Deus pela tua vida, a gente vai orar para que o Senhor continue te guardando, te respaldando, te brindando e te usando poderosamente em nome de Amém. Jesus. Mas de repente a gente está falando com pessoas que estacionaram de alguma forma, desanimaram ou até mesmo se frustraram dentro da igreja, né, com alguma situação, né, ou não tem mais forças para: "Pastor, eu quero voltar". Não tem força, a gente vai estar orando em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor, ele te fortaleça. A Bíblia diz, Efésios 6:10, bispo: "Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu grande poder", né. Aleluia. Porque não é nosso mérito, não é nós que fazemos: "Ah, eu sou tão bonzinho, eu sou tão santinho", tudo é Deus, Não. né. Aquele que começou a boa obra,
é fiel para completar. E se você crê que Deus começou uma obra na tua casa, na tua vida, na tua família, ele é fiel para completar e cabe nós orarmos em nome do Senhor Jesus para que isso aconteça. E eu deixo para finalizar a minha fala, né, Evangelho de João, né? Eu vou abrir aqui, eu já deixei aqui aberto, né? Mas é só um versículo, e aí a gente já ora em nome do Senhor Jesus. Na verdade, 2 versículos, é 1:29 de João, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João Batista disse isso ali ao ver Jesus, né? No versículo 36 do capítulo 1 ainda diz assim: Quando ele viu Jesus, o próprio João Batista aqui novamente, quando ele viu Jesus passar, ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus. A minha pergunta que eu deixo para você de casa, para nós aqui, né, que estamos nesse momento juntos em unidade, qual que é a diferença dos dois textos? Porque os dois textos são bem parecidos, né? No 29 ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aqui no 36, eis o Cordeiro de Deus. Pastor, mas praticamente é a mesma coisa que está sendo dita, né? Eu digo para você, pode ser que sim e pode ser que não. Na verdade, o que que eu entendo? Aqui nós temos 2 formas de olhar para Jesus, 2 formas de conhecer o Senhor Jesus, né. Primeira coisa, quando o João aponta no verso 29 para Jesus, diz: "Esse aí é o Cordeiro de Deus, ó, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo", né. E nós vemos a ênfase desse texto, desse versículo apontado para aquilo que Jesus faz, que aquilo que ele faria, que era tirar o pecado do mundo. Talvez a gente conhece Jesus, né, por aquilo que ele faz. Ah, Jesus cura, ah, Jesus faz milagre, ah, Jesus restaura, ah, Jesus cura o enfermo. E muitas pessoas conhecem Jesus dessa forma, né? E chegam até Jesus dessa forma. Quantas pessoas vêm na igreja, né? Porque precisa de uma cura, precisa de uma libertação, porque precisa, né, de um milagre na vida financeira, né? E tudo mais. Só que uma coisa interessante é que lá no verso 36, João, quando ele diz isso novamente, ele fala assim: Eis aí o Cordeiro de Deus. Agora a ênfase está apontada para o Cristo. Irmãos, é tão maravilhoso a gente ver os milagres de Deus, os milagres de Jesus. É extraordinário você receber um milagre, né? Eu mesmo vejo milagre na minha vida praticamente todos os dias, todos os momentos, Eu também. né? Assim, tem experiências que são únicas, a gente sabe que é Deus que respondeu, é Deus que operou, assim, não tem o que dizer, é Deus mesmo, né? Só quem tem essa experiência, por isso que o ateu muitas vezes não consegue entender como vocês creem num Deus, né, que permite isso e permite aquilo. Eu não entendo como vocês têm feito, mas é uma experiência que a gente tem e que, né, naquela experiência, Deus operando na nossa vida, a gente tem a convicção, a certeza que é Deus. Só quem teve a experiência pela fé e viveu o milagre de Deus, né, sabe que era Deus operando, que não é simplesmente uma circunstância, uma Sim. coincidência, né? Então, talvez você tenha ouvido falar do Deus de milagres, ou até tenha recebido milagres do Senhor e conhecido Deus dessa forma. Mas nessa noite eu quero chamar você para conhecer não apenas os milagres de Jesus, não apenas o Jesus, não apenas a história de Jesus, mas o Jesus da história, Amém. né? Para que você venha. Jó mesmo ele diz: ó, antes, Senhor, eu conhecia, eu te ouvi falar. Mas agora eu conheço porque eu te vejo, eu tenho intimidade contigo, eu tenho um relacionamento íntimo pessoal, né? Eis aí o Cordeiro de Deus. João está apontando para a pessoa de Jesus, né? Que ele quer se manifestar para mim, para você. Milagre é importante, é muito importante. A gente vai viver milagre. Só que se a gente tiver uma intimidade, um conhecimento, uma visão descortinada de quem ele é, querido, pode ter certeza que milagre vai ser consequência na sua vida. Em nome de Aleluia. Jesus. Essa revelação, bispo, eu finalizo com isso, de Jesus é tão importante que a igreja, ela foi fundamentada na revelação da pessoa de Jesus. Lá em Mateus, a gente tem o texto, né, que Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, estão dizendo por aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas vocês dizem que eu sou o quê? Né? E quem vocês dizem que eu sou, né? Um vai falar para, estão dizendo que o senhor é o João Batista, que o senhor é o Jeremias, que o senhor é um dos profetas.
Pedro pula na frente e fala: eu sei quem o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. Pai. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? A igreja não está edificada na pessoa de Pedro, né? A igreja está edificada na revelação que Pedro teve a respeito de Cristo, né? A igreja é edificada na revelação de Cristo. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, né? Quero deixar uma sugestão aí, em nome de Jesus. O bispo estava aqui com o celular cheio de perguntas aqui para serem feitas. E se você também tem, assim, de repente, alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira, né, sugerir, deixa nos comentários, né? Seria interessante deixar aí nos comentários Muito o que importante. poderia ser perguntado, de repente, muito bacana. Então, participe, né? Não apenas assistindo, compartilhando, mas curta também, né? É importante você deixar o like, é importante você deixar a sugestão e participar conosco em nome do Senhor Jesus. Quero orar com a tua vida, em nome de Jesus, aleluias. Você que está em casa, pastor, eu estou doente nesse momento, nós vamos orar para o Senhor, que é médico dos médicos. Pastor, eu estou me sentindo, tem uma zica na minha vida, não importa, irmãos, se te invejaram, se falaram contra você, né? O Senhor, ele desfaz todo o mal. E eu quero convidar você, nesse momento, se você pode, feche os seus olhos, em nome de Jesus, se você está num lugar que você consegue fazer isso, se não, apenas ligue, né, o seu espírito aí, em nome de Jesus, juntamente conosco. Pai, eu quero glorificar e exaltar a tua santa presença em mais uma rica, Senhor, e única oportunidade, porque a oportunidade que o Senhor nos dá de estar na comunhão com os nossos irmãos, estar contigo, são oportunidades únicas, exclusivas. O que está acontecendo aqui não volta mais, Senhor. Apesar de estar sendo gravado, apesar de ficar aí nas redes sociais, esse momento que nós estamos desfrutando é único. E neste momento é o momento de nós vivermos o milagre. E eu quero orar com essa pessoa que está em casa nesse momento, meu Pai. De repente alguém, meu Deus, que está desanimado, frustrado, talvez até alguém mesmo que está sem ter sentido a sua vida, dizendo, eu não queria nem existir mais, a minha vontade era de morrer, tirar a própria vida. Nós queremos repreender todo o espírito de morte, de depressão, todo sentimento, ó Pai amado, que tem corroído o coração dessa pessoa, todo o aperto no peito, angústia, tristeza. Ó Pai amado, fortalece essa pessoa que estava fraca, que até quer servir ao Senhor, mas não tem forças mais, ó Pai. Toma ela pelas mãos em nome de Jesus, porque o que o Senhor tem para ela, o que o Senhor tem para essa casa, para essa família, não terminou, não finalizou, porque o Senhor começou a boa obra e o Senhor quer concluir essa obra. Pai amado, toma cada lar, cada família, Senhor, cada casamento representado. Ó Pai, cada igreja representada por essa pessoa que está assistindo e que congrega em algum ministério. Abençoa, Pai, os ministérios, os pastores, os líderes, ó Pai, aqueles que estão pregando a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém enfermo nessa noite, neste momento, ó Pai, que está nos assistindo, seja noite, manhã, qualquer momento, eu dou uma ordem direta para que toda enfermidade saia, bate em retirada, vai embora em nome de Jesus. E que você receba o refrigério de Deus, que você receba a bênção de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te restaure e pode ter certeza que Ele já está fazendo isso pela fé. Se você pode, onde você está, abra suas mãos na posição de receber e diga, eu recebo as bênçãos do Senhor para a minha vida, eu recebo as bênçãos do Senhor para a minha família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Nós vamos encerrando por aqui. Sei que você está até meio assim abençoado aí. Tem gente que está até falando em línguas lá. Deus te abençoe. Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, seja lá qual for o horário, que seja ótimo e proveitoso, produtivo na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode dar saudação. Glória a Deus. Eu quero agradecer, né? Foi muito bom passar esse tempo aqui com a Bispa, em nome do Senhor Jesus. Agradecer você de casa. E, queridos, né? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quero deixar o recadinho, né? Pastoral aqui no final. Para você que der a Poti, nós deixamos o endereço. Se você ainda não tem um ministério, uma igreja para congregar, nós estamos localizados na rua João Paulo II, 658, ali no bairro da Vila Romana, em Arapoti, e Venceslau,
na rua Rio do Peixe, 525, no bairro Vila Nova. Né? E nós não estamos aqui para pregar a placa da igreja. Se você Mas congrega é no ministério, importante. louve, né, ao Senhor nesse ministério, honre os teus pastores aí em nome de Jesus. Mas de repente, tu parado, pastor, eu quero ir fazer uma visita. Né, nós deixamos o convite, que em Jaguariúva também tem, lá na Cidade Alta, né, com o apóstolo Cleonício, que todo mundo conhece, e estão todos convidados. Bispa, muito obrigado. Né, eu e minha Amém. esposa, quer dar um agradecimento? Eu e minha esposa agradecemos aí em nome do Amém. Senhor Nós que Jesus. agradecemos. Agradecemos a senhora, a produção aí. Deus abençoe em nome de Nós que Jesus. agradecemos. Deus abençoe. E você não esquece, curte, compartilha e assine o nosso canal, porque se você assinar o nosso canal, apertar o sininho, você nos ajuda a ajudar pessoas, tá bom? Fica com Deus e fomos!